pessoal. Bem-vindos aí todo mundo de novo, Henrique, Fernando. Para quem está chegando aqui agora, a gente está fazendo um mês do jejum intermitente, então a semana passada a gente fez 2 lives, passando pelos princípios básicos do jejum intermitente, quebrando um pouquinho de mito, falando um pouquinho dos benefícios e convidando a vocês a se prepararem para entrarem nessa semana e nessa jornada, eu diria, essa semana e seguindo até pelo menos os próximos 30 dias. A ideia é fazer 3 vezes por semana como meta e no fim dos 30 dias vocês vão ter adquirido isso como um hábito. E hoje é um dia da gente, basicamente, acima de tudo, tirar as dúvidas e ouvir os casos de sucesso de quem tem feito e ouvir as dores de quem eventualmente não conseguiu para tentar dar uma direcionada para que você realmente suceda. Como eu sempre falo, o jejum é isoladamente, na minha opinião, é a prática mais completa que a gente pode ter para a saúde. Se você mudar uma coisa na sua rotina, no seu estilo de vida, a inclusão do jejum deveria ser essa prioridade, na minha opinião. Então, enfim, bem-vindos aí todo mundo, Fernandão, Henrique. Obrigado. É isso aí, a gente está fazendo a primeira semana, desafio. A gente fez, na verdade, o mês do jejum, né? E nesse mês do jejum, a gente quer que o pessoal que está acompanhando a gente pelo grupo do Telegram participe. O grupo do Telegram é o Jejum _ Inteligente, e o pessoal já está a todo vapor lá. Tem gente que é iniciante, tem gente que já é um pouco mais experiente, que está fazendo jejuns já mais prolongados. Desde os primeiros dias já teve gente compartilhando ali jejum de mais de 30 horas, 40 horas. Então está sendo bacana. Muitas dúvidas estão acontecendo lá, né? E hoje a gente reservou esse espaço aqui basicamente para tirar as dúvidas do pessoal do grupo, né? Então eu pedi para eles mandarem ali no grupo algumas dúvidas. Já tem algumas. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo e estou aqui no grupo agora. Acabei de entrar aqui no grupo. Bom, tem bastante coisa aí, né? E é interessante, ó, teve um comentário. Faço jejum há um tempão, máximo, esse é um dos últimos comentários, máximo 80 horas. Bem interessante. Ver os casos de sucesso é sempre a parte mais legal, né? Mas vamos lá. Posso fazer a pergunta do pessoal aqui? Começar fazendo a pergunta? Vocês vão me ajudar a responder? Segue aí. Então, a Rita Abreu perguntou: gostaria de saber quanto tempo dura o período de adaptação do jejum, pois já se passaram 70 dias e ainda tem dias que sinto fraqueza, tontura, principalmente na TPM. Tá. Em relação a essa questão da TPM, eu acho que vale a pena a gente conversar, porque as mulheres elas têm essa questão, né? Essa questão da mudança hormonal, e que acaba acontecendo como é que eu diria, uma necessidade maior de energia e de como eu poderia dizer, de uma maneira geral, a mulher, ela acaba precisando mais de um aporte energético e de um aporte alimentar. E as mudanças hormonais, elas trazem consigo mudanças psicológicas também, né? A pessoa acaba mexendo um pouco com essa questão de libido, mexe também com desejo por determinados alimentos. Então, assim, a maioria das mulheres que eu conheço não gosta de fazer jejum quando está na época próximo da menstruação. Então, assim, não sei se há uma adaptação para isso, porque realmente eu não tenho feedback das pessoas que eu conheço que fazem jejum e que fazem nessa época. Sobre essa questão da adaptação, assim, até hoje eu já faço jejum há milhares de anos, e até hoje eu continuo usando água com sal quando eu estou em jejum. Então, eu acho que essa questão de adaptação é uma coisa que não é algo que existe, entendeu? A gente usa água com sal sempre para poder ter a possibilidade de ultrapassar o jejum com tranquilidade. E depende do tempo também, né? Só rapidinho, Fernandão, eu não costumo usar água com sal se o jejum tiver... Não é regra, depende, é muito particular, se você se sente bem ou se você não se sente bem. Sim. Eu, geralmente, com jejuns até 20 horas, não sinto nenhuma necessidade de sal, até porque eu coloco bastante sal na comida, eu sou um cara que gosta de sal. Então, eu não tenho essa necessidade. E antes de dormir, eu tomo também, em geral, o que supre bastante a minha necessidade de minerais, um pool de minerais, porque isso... Primeiro, tem muito magnésio, me ajuda a relaxar, e eu tenho alguma coisa genética que me dá muita cãibra, aconteça o que acontecer. Então, de tempos em tempos. Então, eu meio que preventivamente coloco algumas gotinhas disso,
porque é uma coisa que também me passa a câmera na hora. Então eu durmo, eu coloco antes de dormir, então eu não tenho essa necessidade. Mas, via de regra, não tem porquê. Coloca uma água com limão, ou sem limão não importa, coloca um pouco de sal de manhã, toma. Eu acho que isso aí, em boa parte, vai resolver o problema. Também é. Eu só uso água com sal em jejuns prolongados acima de 24 horas também, tá? Até 24 horas eu não costumo usar, acima de 24 horas eu uso. Eu tenho o mesmo problema que você de cãibra, eu tenho muita cãibra, então eu já uso bastante magnésio no dia a dia como forma de solucionar isso, sódio, água com sal em geral, né? E isso me ajuda, sim. Uma dica que eu daria para Rita, e aí eu não sei especificamente no caso da mulher, no momento da TPM, a gente sabe sim, como o Henrique falou, que mulheres têm essa questão hormonal. A mulher, por exemplo, perde um pouco de fertilidade, está querendo engravidar, não é muito recomendado o jejum, porque o corpo precisa estar num ambiente estável para ficar fértil. Então, a gente sabe que lactantes, mulheres grávidas e quem fertilidade não é muito recomendado. Então, a TPM deve ter alguma coisa a ver com isso. O sal pode ajudar um pouco na adaptação. Agora, uma outra coisa, eu não sei se a Rita é ceto-adaptada ou não. A gente falou muito dos entrar no jejum com os alimentos de qualidade, e isso é uma coisa que vai ajudar, né? Mas isso ajuda muito, e para a maioria das pessoas já até resolve, mas tem gente que só consegue se dar bem em jejum se estiver não numa alimentação de baixo índice de carboidratos, mas em estado nutricional de cetose. O Peter Attia, por exemplo, fez por muitos anos isso. Ele fazia uma semana de cetogênica primeiro, aí estando em corpos cetônicos no corpo alto, ele entrava em uma semana de jejum e terminava com uma semana de cetose de novo. Então, pode ser o caso, se você acha que você ainda não se adaptou, e mesmo comendo proteínas e gorduras antes de entrar no jejum, você sente fome, dor de cabeça, tontura, já tentou água com sal e isso não ajudou, vale talvez tentar entrar em cetose, ficar uns 3, 4 dias sem carboidrato, entrar no estado nutricional de cetose e aí iniciar o seu jejum. Tá? Isso é uma coisa caso não resolva a água com sal. E um pequeno complemento aqui, a gente não sabe também se ela se ela nesse período, ela está fazendo 70 dias, mas será que nesses 70 dias ela preparou, fez algum tipo de preparo nutricional para isso, ou preparo alimentar? De repente ela está há 70 dias comendo porcaria e forçando a barra no jejum e vai por 500 dias, vai ter o mesmo problema, porque ela nunca preparou o corpo dela, ela sempre vai apanhar, porque o corpo dela está sempre pedindo mais glicose, mais glicose, mais glicose, porque de repente ela nunca privou o corpo dela de algum nível alto de glicose. Então, também acho que é o primeiro passo, até antes de ir para uma cetose, que é um pouco mais complicado, você simplesmente reduzir a quantidade de carboidrato, sobretudo à noite. Então, acho que é um preparo que eu não sei se você fez, mas é a primeira linha do preparo para o jejum. Eu falei isso considerando que ela já tentou o preparo de não comer carboidratos pré-jejum, ela trocou para proteína e gordura, começou a fazer o jejum, usou água com sal e continua sentindo fraqueza e tontura. Se não é o caso, primeiro ajuste, não coma carboidratos pré-jejum. Segundo ajuste, não comeu e está sentindo fraqueza, água com sal. Continuou não acontecendo, aí vai para um terceiro mais profundo, então peraí, então eu preciso entrar em estado nutricional de cetose, 3 dias sem carboidrato para começar meu jejum. Essas coisas, nesses níveis de avanço, devem até o terceiro grau resolver, né? Beleza. E a maioria das pessoas não precisa chegar no terceiro grau, tá? Para quem está assistindo aqui também, não precisa ficar com medo, achar que, vou ter que fazer cetose para entrar em jejum. Porque, eu vou dar um depoimento pessoal. Para mim, o jejum, eu não precisei fazer cetose quando eu comecei a fazer jejum anos atrás. Nunca sofri, foi absolutamente natural e hoje eu preciso me forçar a tomar café porque, de repente, quero sentar na mesa com a minha família e comer, etc. Eu vou, mas eu não vou ter fome. Eu aboli a vontade, a necessidade há muito tempo, mas até mesmo a vontade, que é o psicológico, do café da manhã. Então, a ideia é que seja realmente indolor. Então, esses steps que o Fernando colocou, muito provavelmente, as pessoas em geral nem precisariam deles, tá? Agora, cada corpo é um. E é interessante porque aqui no meu perfil, a Letônia Hankel, ela falou que eliminou a TPM com jejum. Olha que interessante, né? Então, eu acho que isso é muito, talvez um pouco mais de persistência por parte da Rita, de repente ela consiga fazer isso. Ou, agora, uma coisa importante, a Letônia falou, low carb mais jejum igual a 0 TPM. Então, não é só o jejum. Não é jejum e comer pizza logo em seguida, entendeu? Por falar nisso, a gente já falou na live passada, mas eu acho que a gente pode ressaltar aqui também como quebrar o jejum e como o Fernando acabou de falar
da cetose nutricional para poder ter um jejum mais tranquilo, mais confortável. E como quebrar o jejum? É a pergunta da Beth Gonçalves. O que é que você fala aí, Fernando e Edgar? Para quebrar o jejum é o que a gente falou, né? A gente tenta seguir a mesma. Até a Beyond fez um post hoje, se eu não me engano, exatamente sobre isso, que basicamente é a mesma estratégia. Quando a gente fala para a pessoa evitar o carboidrato pré-jejum, porque é um combustível de baixa qualidade, que vai gerar pouca saciedade, então tentar entrar no jejum vindo de proteína e carboidrato, quebrar a mesma coisa. De proteína e gordura, quebrar a mesma coisa. Priorizar proteínas e gorduras. Eu, pessoalmente, tenho uma questão com a gordura de priorizar especialmente a proteína, porque a gordura ela tem a digestão mais lenta e quando a gente fica em jejum, o nosso sistema digestivo também fica um pouquinho mais lento. Então a gordura pode ser um pouco pesado demais para ser o imediato alimento para quebrar o jejum. Não tem problema se for, é melhor do que um carboidrato, não vai ter o pico glicêmico, né, de insulina ali, não vai disparar porque a gordura é ok em relação a isso. Então pode ser, priorize gorduras e proteínas, especialmente proteínas para quebrar. Ô, Henricão, eu tinha pedido até para incentivar todos os nossos seguidores que estão aqui nos vendo a participarem do grupo Jejum Underline Inteligente do Telegram, que a gente faça aqui, leia as perguntas e responda as perguntas do pessoal do grupo. Então, quem está assistindo a gente agora, em vez de fazer pergunta na live, porque você vai ter que ver o seu perfil, eu vou ter que ver o meu, o Ed vai ter que ver o dele, a gente está aqui nessa questão técnica. Por favor, pessoal, entrem no grupo Jejum Underline Inteligente no Telegram, mandem sua pergunta por lá, a gente lê por lá e responde. Eu estou com a tela aberta aqui, Henricão, por isso que eu estou falando, aí eu vou lendo as perguntas, eu posso ficar a cargo disso e a gente vai respondendo, pode ser? Então faz isso, cara, segue essa sequência. Segue essa sequência. E o importante, o que o Fernando colocou, porque... Não, eu ia falar só da questão de tecnologia do Instagram aqui, porque a gente está... Vocês estão vendo a tela dividida em 3, mas cada um está passando só no seu. Tem uma gambiarra tecnológica aqui, então os seguidores, vocês não estão vendo. Quem está no meu Ed Calfá não está vendo o Henrique e não está vendo o Fernando e vice-versa aqui. Então, por isso que é importante, para a gente não ficar... Hã? Eles veem o vídeo, mas eles não veem... Por exemplo, quem está vendo a live... Não vê as mensagens. Do Henrique. Exato. Então, para centralizar as mensagens, a ideia... Vamos todos no Telegram, então, né? Perguntas, a gente consegue fazer uma coisa única. Isso. Eu perguntei hoje, eu pedi para o pessoal deixar as perguntas lá para a gente responder aqui na live. E já tem algumas perguntas. Aquela primeira que eu fiz da moça, né, da Rita, 70 dias tentando com dificuldade, veio dali. Aí a segunda, essa aqui é difícil. Eu nunca tinha visto isso, tá? Vamos ver se alguém sabe responder. Ela diz que ela faz o jejum, ela consegue fazer jejuns prolongados, 2 dias, acima de 2 dias, só que ela sente um desconforto no maxilar quando vai comer, não no jejum, quando sai do jejum, se fica fazendo jejum acima de 2 dias. Então, ela ficou mais de 48 horas ou mais em jejum, quando vai comer tem uma dor muito forte no maxilar, que não tem quando não faz o jejum. Eu nunca tinha visto isso. Eu acho que quando ela faz jejum, ela toma êxtase, vai ver que é isso. Será, Mônica, que é para segurar? Não, vocês já viram? Você sabe o que pode ser? Porque tem a Sandra, que também é do grupo, respondeu a Mônica dizendo, eu tenho a mesma queixa, mas o meu jejum é bem mais curto. Ou seja, ela sente dor no maxilar pós-jejum, mesmo com jejuns mais curtos. Nunca tinha visto isso. Nunca tinha ouvido isso. E você, Henrique? Primeira vez. Olha, vamos pesquisar e te responde para ela no Telegram. Vamos pesquisar. Interessante. E vamos trazer para o grupo, tá, Mônica? Obrigado aí pela pergunta, realmente é uma novidade. É o que o Ed falou anteriormente. O jejum não é para ser doloroso para ninguém, é para ser uma experiência positiva. Ele traz ganho de energia, ele traz cognição, ele traz melhora para todo mundo. A gente quer que seja algo indolor e positivo, mas é muito indivíduo dependente. Se a Rita, que eu falei, digamos que ela diga, não, eu sou ceto adaptada, eu comi proteína e gordura antes, eu tomei água com sal e eu me sinto mal. Bom, então talvez seja o caso de avaliar não fazer. Não é para sofrer. 99% das pessoas vão fazer bem, vão se sentir bem. Talvez tenha uma transição, mas depois vão se sentir bem. Se você está se sentindo mal e é um problema, então não é para fazer, a gente não quer que ninguém sofra. Tá? Então não faça. Se o caso da Mônica, toda vez, a gente não sabe por quê, pesquisou e não identificou, mas ela não consegue comer depois, avalia fazer jejuns menores de 2 dias. Então, até porque você não precisa necessariamente fazer mais de 48 horas. Né? É bom, mas se fizer os de 24 a 48 e não tiver dor, ajusta a sua realidade.
Faz jejuns menores de 48 horas para não ter a dor, né? Vamos lá. Gostaria de saber hoje ali. O Telegram é complicadinho aqui, fica tudo muito bagunçado. Tem um IMC mínimo recomendado para fazer jejum? Por exemplo, abaixo de 20, que é o meu caso, faço jejum prolongado com tranquilidade e me sinto muito bem. Eu acho que ela quer dizer muito aqui também é que se a pessoa tem o IMC muito baixo, normalmente ela tem baixo índice de gordura corporal, né? Porque a gente sabe que quando a gente está em jejum, o corpo está quebrando a nossa própria gordura como fonte de energia. A maioria das pessoas tem um estoque bem grande que dura bastante tempo. Mas se a pessoa tem um nível de percentual de gordura muito baixo, como era o meu caso, por exemplo, há um tempo atrás, quando eu fiz a bioimpedância, estava com 4,8% de gordura corporal. É recomendado fazer um jejum prolongado? O meu corpo vai aguentar? Esse nível de gordura satisfaz? Como é que é isso? Cara, aguentar, o seu corpo vai aguentar, porque o nosso corpo é extremamente resiliente, né? Mas quem tem uma taxa de gordura muito baixa deve priorizar jejuns mais curtos. 16, 14 horas, 16 horas. Jejuns mais prolongados, para quem tem uma taxa de gordura muito baixa, 10%, 12%, pode implicar na perda de massa magra com uma frequência maior, com uma possibilidade maior. E tem outro ponto também, dentro do que você falou, Henrique, quando você faz uma janela menor de jejum, você tem uma janela maior de alimentação. Então, você faz, por exemplo, 16 horas, você tem 8 horas para comer. Nessas 8 horas, você pode fazer o possível também para não ter um prejuízo de quantidade calórica. Então, não é só caloria que faz a gente engordar ou emagrecer. Inclusive, teve estudos até recentes que comprovam de fato que se você comer 2 vezes em vez de 6 vezes a mesma quantidade calórica, você tende a perder um pouco de peso. Mas não é uma coisa muito violenta. Se você comer as mesmas, se você qualitativamente e quantitativamente condensar o que você comeria num dia naquela janela. Se você faz uma janela muito longa, faz um jejum de 20 horas, você não vai em 4 horas comer 2.500 calorias. Muito difícil vai fazer isso. E se comer, não vai passar bem também, provavelmente, né? Então, faz jejum mais curto e tenta não ter esse déficit calórico. Isso aí, legal. A próxima pergunta é para o Ed. Essa é para o Ed. Qual o mal do TCM em pó? Tem uma lata cheia, devo me desfazer ou não chega tanto? Depende com quem você vai se desfazer. Se for dar, só se for para o inimigo. Não, brincadeira, eu exagero nisso. Não é que eu exagero. O lance é o seguinte, depende da situação. Se você vai usar o TCM, como muita gente usa, especialmente os nossos clientes da Bion, usam o TCM para aumentar a cetose. Por exemplo, antes de dormir, se o cara jantou muito cedo. Por exemplo, na hora que o cara acorda, para permanecer mais tempo em jejum, por exemplo, você vai tomar um TCM em pó, o TCM em pó tem de 25% a 30% de maltodextrina. Então, assim, é uma baita de uma sacanagem velada, porque ninguém declara isso. Então, você vai colocar um produto em pó, achando que está tendo um benefício, que está vindo para cá, e você está indo para o outro lado. Porque quando você coloca... Maltodextrina é tão açúcar quanto açúcar branco, tá? Na verdade, o índice glicêmico é até maior, porque... Bom, só um parênteses, no açúcar branco você tem glicose e frutose. Então, a frutose ela diminui um pouco o índice glicêmico. Não que seja melhor, eu não vou entrar nesse detalhe agora, que não é o tema, mas o índice glicêmico da maltodextrina ele é maior porque ele não tem a frutose. O índice glicêmico vem de glicose, né? Você não tem um índice frutosêmico. Então, a frutose ela tem esse trick, essa enganação que as pessoas tendem a achar que ela é inofensiva, inclusive para diabético, quando na verdade é exatamente o contrário. Ela causa uma resposta insulinogêmica grande, só que ela causa uma resposta glicêmica menor. Dito isso, muita maltodextrina vai te colocar na contramão da cetose, que é o que você quer na maior parte das vezes que você, enfim, as pessoas ingerem o TCM. Então, eu realmente não recomendo TCM em pó. O que eu ouvi você falar uma vez, Ed, que eu achei bem interessante, é que a chave da questão aí é que não, aí você me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, eu ouvi você falando isso, que não seria possível transformar óleo em pó, mantendo a pureza. Quando você quer, Ângela, você compra um TCM, você quer o extrato nobre do óleo de coco, que só tem aqueles ácidos, né, o caprílico e tal. Você quer os melhores para ter energia, para transformar em copo cetônico. Você quer um óleo puro, de qualidade. O TCM em pó não tem como transformar óleo em pó, somente óleo. Para transformar óleo em pó, você tem que misturar ele com algum outro composto.
e mistura-se com maltodextrina, ou tem que misturar com maltodextrina, que é um carboidrato de péssima qualidade. Então, você está comprando gato por lebre. É isso que o Ed está dizendo. É isso. Qualidade. Deixa eu fazer dois parênteses. Desculpa, Fernando, termina aí. Eu ia falar, a Bion vende o TCM em óleo. Em muitos lugares você compra o TCM em óleo, porque ele é puro. Então, você tem que ver a pureza. Se você está comprando TCM em pó, já sabe-se que, ele não é puro, 2, ele tem presença de carboidratos. A gente usa o TCM quando a gente quer acetose. Aí você vai usar um produto que tem carboidrato? Realmente não faz sentido. Sim, deixa para dar caro por uma coisa que é barato, né? Porque exatamente. TCM em óleo é uma coisa. Quando você mistura com maltodestrina, você diminui a concentração do TCM e está pagando uma grana por maltodestrina, que você compra 1 quilo por R$10, que é um carboidratozinho muito barato. Perfeito. Para a resposta ficar completa, eu não poderia deixar de fazer 2 parênteses. O primeiro é que pode-se fazer um óleo em pó sem maltodextrina, mas com outro veículo. O que acontece? Como ninguém declara outro ingrediente além do TCM, para não mentir, tem uma empresa que declara proteína, mas não fala qual proteína é. Então, provavelmente é uma proteína de soja, porque já que é para falar para não entregar o ouro, já que é para reter informação, então a indústria vai colocar o mais barato. Isso é default. Porque se fosse uma proteína boa, ele colocaria lá TCM e whey. Não é o caso. TCM e proteína. Proteína pode ter certeza que a proteína mais barata que você pode encontrar, então você também não quer aquilo no seu corpo. Tem uma empresa americana que chama Nutiva, que eles fazem é a Nutiva? Acho que é a Nutiva. Eles fazem um TCM em pó e o carboidrato que eles usam é fibra. Mas olha que interessante como é a indústria, né? Eu vou dar um pouco do depoimento rápido do meu lado aqui. Se eu lançasse um TCM em pó com fibra, esse TCM seria isento de culpa, ele seria show de bola para você consumir, mas sabe o que aconteceria? Eu colocaria lá no rótulo, ingredientes, TCM e fibra XYZ, uma goma cássia, uma fibra de altíssima qualidade. Legal, eu ia ter um baita de um produto. Sabe o que ia acontecer? Os nutricionistas que não conhecem, 99% não tem a menor ideia, até porque não faz engenharia de alimento, então não é exatamente uma culpa, eles não têm isso na faculdade, porém, eles iam falar, não, esse TCM é furado, esse aqui tem 2 ingredientes, compra outro que só tem 1. Você entendeu? Então, a indústria é sacana nesse ponto. Isso é uma coisa. E a outra coisa, que eu ia falar o segundo parênteses, eu comentei que os nutricionistas não têm esse conhecimento. Então, por não terem conhecimento, e tem alguns, inclusive, médicos hiperfigurões de R$3.000 a consulta, que fazem muita propaganda, mas é porque são pagos por algumas marcas para fazerem propaganda de TCM em pó. Então, desconsiderem, cuidado com a falácia da autoridade, desconsiderem a patente do cara. Não existe TCM puro em pó no Brasil. Existe uma marca, até onde eu sei, fora, talvez existam outras, mas lá o cara não brinca, lá o cara declara o que tem. Então, se é para declarar o que tem, o cara vai colocar coisa boa. Aqui, como o cara pode não declarar, porque não vai ter fiscalização, enfim, então o cara não coloca. Mas puro nunca vai ser. Sempre precisa de uma Puro nunca vai ser. Puro nunca vai ser, mas se for fibra, não vai contra a cetose. É isso que eu quero dizer, porque a fibra não vai ser absorvida. Só isso, só para dar a resposta bem completa. Perfeito, resposta perfeita. Mas se a gente quer comprar óleo, MCT, óleo TCM, compremos óleo. Compre óleo, acabou, exatamente, perfeito. Então, é mais isso. Legal. Tem deixa eu ver, acho que foi a Natália Alves. Não sei se com vocês é assim, mas quando eu faço jejum prolongado, eu sinto gases nas primeiras 16 a 18 horas de jejum, bem específico. Será que isso é normal? Aí a Érica já respondeu para ela. Acontece comigo se antes eu comi algum lácteo. Eu percebo que é por isso. E aí ela disse, faz sentido. Ontem comi queijo e alguns produtos lácteos. Vocês acham que é isso? É a questão dos lácteos e também, ou também indivíduo dependente? Cada pessoa vai ter um organismo que reage ao que comeu pré-jejum e pode desenvolver gases, porque normalmente quando a pessoa vem da carnívora, proteínas, não há conhecimento, não há presença de gases. Né? Tem uma outra lácteos e fibras. Termina aí, Henrique. Vai lá, Henrique. Não, eu ia falar exatamente isso, Edgar. Lácteos e fibras. E pode acontecer o seguinte também. Quando você entra no processo de jejum, você cessa no seu intestino o que a gente chama de movimentos peristálticos, né? Porque você não está comendo mais. Então, você não tem mais o intestino pressionando e aquela coisa toda sendo movida ao longo do intestino. Então, pode haver uma diminuição da velocidade do trânsito intestinal, principalmente do intestino grosso, se você não evacuou antes disso. Então, isso pode fazer com que parte daquelas fezes fiquem um pouco mais de tempo lá dentro do intestino, o que pode, dentro dessa perspectiva, explicar a questão dos gases. Mas, a princípio, é isso aí mesmo. Lácteos e fibras podem causar isso aí sem nenhuma dúvida. E um parênteses aqui em cima disso, Henrique, fibras, a galera fala muito, né? Assim, eu diria que
o Henrique está se formando em nutrição, eu acho que ele pode até depois ser mais assertivo. Assim, eu diria que 10 em cada 10 nutricionistas vão recomendar arduamente que você coma uma quantidade boa de fibras. E isso, eu não vou dizer que é uma baita de uma balela, mas é indivíduo dependente, como fala o Fernando. Tem pessoas que vão se dar muito bem com fibras, tem pessoas que vão se dar muito mal com fibras. Fibra não é vital para ninguém, e inclusive aí, pegando o outro lado, numa dieta cetogênica não existe muito isso. Tudo bem que na dieta cetogênica até pode entrar queijo, mas quando você tem, se você tira lácteos e faz uma dieta cetogênica, a chance de você ter gás é muito pequena, porque você não vai estar ingerindo lácteos, que é uma coisa que muita gente tem sensibilidade, e a carne não tem fibra. Então, assim, é um outro tipo. Então, você não vai ter aquela fermentação criando aquela quantidade absurda de gases. E eles recomendam a comer fibra também quando quer melhorar a constipação. O pessoal está muito acostumado a ver isso, tem constipação, precisa comer mais fibra, e estudos mais recentes já mostraram que, na verdade, é exatamente o contrário. Né? A fibra vai gerar volumização, o que pode facilitar a constipação, enquanto a ausência de fibras auxilia a resolver a constipação. Né? Exato. Nesse caso aí, Fernando, a melhor alternativa para constipação não são as fibras, mas as gorduras. Né? Então, por isso é que o pessoal diz assim, então o pessoal fala, come fibra, come abacate, mas não é a fibra do abacate que vai fazer o efeito, é porque o abacate tem muita gordura, entendeu? Aí acaba ajudando no processo de trânsito intestinal. Então, óleo de coco, azeite de oliva na salada, o próprio abacate, a manteiga, banha, tudo isso, quando você coloca um pouquinho a mais, se você sofre de prisão de ventre, você consegue resolver isso aí fácil. Maravilha, é isso aí. Então, não são as fibras. Que mais? Para emagrecer, dicas de quebra de jejum, a gente já falou. 3 vezes na semana de 16 horas, está bom? Está bom. É você, ou, na verdade, quem vai determinar se está bom ou se não está bom é mais você, Daniela. É legal fazer 16 horas, é legal fazer demais, depende de como você se sente. Você pode fazer todos os dias seguidos, não é o melhor jeito para o corpo ter o estresse que ele precisa ter para gerar os maiores benefícios, porque com o tempo ele vai se adaptar. Se você fizer 3 vezes por semana, intercalando os dias, dia que faz, dia que não faz, vai trazer mais resultados. Se você puder ainda gerar uma maior variação, não precisa ser 3 vezes exatamente 16. Faz um de 16, um de 17, um de 15. Essa variação é bem benéfica para o corpo. Mas tá bom, se você se sentir bem assim, você pode começar a fazer mais vezes por semana futuramente, você pode fazer mais prolongados, pode fazer um período que você não faz nada, depois você faz menos. Né? O que você pode acha? ter certeza que 3 vezes na semana de 16 é melhor do que 2 vezes na semana de 16, que é melhor do que uma vez, que é melhor do que nenhuma vez. Sem dúvida. Exatamente. É isso. Exatamente. E se for separadinho, né, com dias intercalados, ainda melhor do que 3 dias seguidos. Existe um protocolo melhor que o outro para a autofagia? Se a pessoa já está em um peso ideal? Um protocolo melhor que o outro. Olha, seria essa legal questão da autofagia, ela é muito, ela é um termo que entrou no vocabulário da gente aqui, da galera que trabalha com saúde, mas entrou de uma forma muito assim dispersa. Não existe, pelo menos até onde eu saiba, um marcador que você analise se você está em autofagia ou se você não está em autofagia. Né? A autofagia, na realidade, é um processo constante. Existe autofagia o tempo todo no nosso corpo. A diferença quando você está em jejum, ou quando você faz um exercício físico, ou quando você está em cetose, é que você prioriza a autofagia ao invés do crescimento, porque você está dando sinais para o corpo para ele entrar em autofagia. Tá? Então, assim, para te dizer que existe um protocolo melhor ou pior em relação à autofagia, não temos como saber isso, porque teria que ser uma coisa bem individualizada. Se você já está no seu peso ideal, o ideal aí é a gente pensar não só na questão da autofagia, mas pensar na preservação da massa magra. Né? E aí trabalhar com jejuns mais curtos, de até 24 horas no máximo, para que você possa manter a sua massa magra com tranquilidade e possa, ao mesmo tempo, ter o aporte calórico necessário para que isso aconteça. Porque é como o Edgar falou, não adianta você estar com o seu nível de peso ideal, sua taxa de gordura normal, e você faz um jejum, mas não consegue comer aquilo que você deveria comer, invariavelmente você vai acabar perdendo peso. E o interessante é que você não perca peso ou que se perder, perca gordura e não músculo. Né? Então isso precisa ficar ligado. Então não é uma questão de um protocolo ideal. Quando você faz exercício físico, você tem autofagia sendo estimulada no seu corpo.
quando você faz dieta cetogênica mesmo, né? Não é viajando com a dieta, não. É picando o dedo e sabendo que você está em cetose, você tem um estímulo também à autofagia, e o jejum ele entra aí como uma cereja do bolo, tá? Então... O que eu acho que pode ser também, Ricão, é que assim, em 2016 teve o Prêmio Nobel de Medicina justamente para a questão do jejum e da autofagia. Ali que o termo autofagia teve um grande impulso, né, através desse prêmio Nobel, muita gente começou a olhar, dali incentivou-se muito a cetogênica, então de 2016 para cá a autofagia ficou muito em alta. Exato. Como você falou, é difícil saber se você está, se você não está, não tem um medidor, não tem um marcador claro para isso. O que eu já vi é que, claro, o que você falou, exercício estimula de certa forma, a cetogênica estimula de certa forma, e o jejum ainda mais. Mas quanto mais horas, tem gente que, né, que fala, não, a partir de 12 horas começa algum processo de autofagia. Não, é só a partir de 14, de 16, de 20, de 24. E tem gente que fala que a partir de 36 que realmente é uma autofagia relevante. Então, assim, não sabe-se muito isso, mas o que eu acho que sabe-se é que quanto maior o jejum, mais intensa o processo de autofagia, quanto maior o nível de cetose, mais terapêutica ela fica, uma cetose terapêutica induz uma maior autofagia. Então, acho que quando ela fala tem algum protocolo melhor que o outro para autofagia, deve ser nos protocolos tradicionais de jejum, 16 por 8, 20 por 4, one meal a day. Eu acho que, em relação à autofagia, não há uma resposta perfeita, como o Henrique falou, mas se você priorizar, conseguir com saúde, com bem-estar, fazer protocolos de jejum maiores, você tem mais probabilidade de estar gerando uma autofagia maior para você, né? Duas coisas. A autofagia, só definindo, para quem não sabe, a autofagia é a nossa renovação, limpeza celular. Tá? É o corpo se livrando das células mais velhas, doentes, etc. E, complementando o que o Fernando falou, tem a ver também a entrada da autofagia, do corpo em autofagia, em maior ou em menor grau. Primeiro, é algo, como tudo, é uma resposta, é um comentário chato, porque vale para tudo, é individual. Mas, sim, é individual, em primeiro lugar, e segundo lugar, depende muito também do que você comeu, em especial, não só, mas em especial na última refeição. Se você se entupiu cara, você comeu um bolo de chocolate desse tamanho e foi fazer jejum, cara, você até queimar aquele bolo todo, aquela glicose toda, você vai ter um período muito mais longo do que o cara que fez uma última refeição mais razoável em termos calóricos e cetogênica. Então, assim, vão ter horas de diferença de um para o outro em termos de efeitos práticos. E vale a pena lembrar, sabe, que é uma coisa que é muito importante, o Fernando falou do Prêmio Nobel de 2016, vale a pena lembrar que ele não trabalhou com gente, né? Ele trabalhou com levedura, com Saccharomyces cerevisiae, né? Então, ele trabalhou com levedura de cerveja. E que, assim, tudo que a gente está falando aqui do jejum e tudo mais faz todo sentido do ponto de vista fisiológico, faz todo sentido do ponto de vista dos estudos que a gente tem visto. Mas a gente tem que ter muito cuidado com essa extrapolação de pegar, por exemplo, o Prêmio Nobel de 2016, ele falou do jejum e a gente está fazendo também. Pô, ele falou do jejum em leveduras, né? A gente é gente, né? Então, a gente sabe que o jejum funciona para a gente porque existem estudos que mostram isso. Mas até mesmo essa questão de longevidade e autofagia são extrapolações baseados em estudos em animais, porque não tem nenhum estudo feito com gente em relação à longevidade. Até porque é difícil fazer estudo com gente em relação à longevidade, né? Porque a gente tem um período de vida muito longo, o estudo teria que ser muito longo e tem muitas variáveis a serem feitas. Mas a gente observa que a restrição calórica em animais, em ratos, em alguns tipos de vermes, em mosca das frutas, faz com que elas vivam mais. Então, é quase certo que a gente também viva mais. Não se sabe se vai ser muito que a gente vai viver, né? Mas que tem um efeito aí, sim, tem. Bom ponto, assim, Henrique. Inclusive... Não, fala aí, Fernando. Não, só ia falar, assim como o Prêmio Nobel do ano seguinte sobre ritmo circadiano também foi com moscas. Né? Exato. Então, Exato. Normalmente é assim. Pode falar, Ed. Não, eu ia falar que o Henrique comentou da levedura, mosca, e mesmo no caso dos ratos, levedura e mosca, sim. No caso dos ratos, o estudo não foi conclusivo, tem vários vieses. Então, assim, é bem interessante isso. A gente tende a extrapolar, né? Então, existe um estudo que foi feito, principalmente se sai na grande mídia. A grande mídia, então, é um negócio impressionante, né? Eu me lembro de um estudo muito impressionante. Eu acho que era o carboidrato encurta a vida. Eu não me lembro de qual era a história. Foi feito num verme. E não encurtou. Quer dizer, era uma manchete extrapolando para um ser humano um estudo que foi feito em verme, e nem no verme aquele objetivo, aquela conclusão dita na headline da matéria foi atingida. Então, tem que tomar muito cuidado
ter realmente um filtro muito grande com o que a gente ouve e o que a gente lê, em especial na grande mídia. Não só, mas em especial. Só um aviso, pessoal, nós temos 3 minutos, tá? Eita! 3 minutos para acabar. Legal. Pessoal, vai lá para o Telegram, vai para o Telegram e coloca as dúvidas lá, que a gente, ao longo da semana, vai respondendo por lá e respondendo nos nossos Instagrams também. E sigam os 3 aqui também. Vale a pena, Fernando, a gente falar dessa dúvida da Sandra, cara. A Sandra colocou o seguinte, deixa eu ler aí para o pessoal. Estou no estado de pré-diabetes e hipertensa. Comecei jejum inteligente depois de acompanhar o Dr. Souto quando disse que era possível entrar em remissão desse estado de pré-diabetes. Minhas perguntas, fale um pouco sobre água com sal durante o jejum e a cetose. Muito obrigado. Acho que principalmente a preocupação dela por ser hipertensa, né? Então, aquela história do sal que pode afetar a questão da hipertensão. O que é que vocês têm a falar sobre esse assunto? O que é que vocês falariam para ela? Na verdade, é muito interessante. Para quem tem um nível alto de hipertensão, pode ser que um cuidado com o sal faça sentido, mas o que é mais importante, para quem não tem hipertensão, o risco é zero e a preocupação é zero, desde que, e isso vale para os 2 grupos, hipertenso ou não, depende do que você come. Porque quando a gente fala de sal, uma pessoa padrão come um monte de porcaria, um monte de industrializado. A quantidade de sal que tem nos industrializados, muitas vezes fazendo um contraponto à quantidade de açúcar. Então, no paladar, eles se anulam, mas o fato é que você está ingerindo muito de um e muito de outro, aí faz sentido ter um pouco de preocupação extra. Agora, a gente aqui, nós 3, eu não sei a opinião real do Fernando ou do Henrique, mas eu vou chutar que eles estão cagando para a quantidade de sal que eles comem, simplesmente porque o corpo está pedindo aquela quantidade de sal. Eles não têm aquela preocupação, mas será que já foi minha cota diária de sal? Porque, cara, é fisiológico. Da mesma forma que a vaca vai ficar lambendo lá, ou a terra, ou uma pedra de sal, conforme a gente precisa de sal, a gente vai consumindo. Se você deixa para colocar o sal como sal que você coloca na comida, não há muito o que se preocupar, via de regra. Se você consome industrializado, tira o industrializado, é a melhor coisa que você vai fazer na vida, inclusive por conta do sal. Então, de novo, mais uma vez, adaptação para o jejum vindo de uma alimentação de qualidade. Acho que essa é a grande chave da resposta, né? Então, se você está comendo industrializado, você tem uma quantidade aí sim abissal de sódio e de açúcar, e você pode talvez se preocupar com a questão da hipertensão. Mas aí o problema não é a água com sal, o problema foi o industrializado. Então, você não comendo industrializado, você pode colocar água com sal, né, no jejum, que não vai ser esse o problema para hipertensão, certo? E coloca água com sal também, se fizer um jejum mais longo e se sentir necessidade. Também não é obrigatório água com sal, principalmente em jejum abaixo de 24 horas, tá? Então, vê como você tá. Pô, tá um pouco tonto, tá um pouco fraco? Água com sal. Tá zerado? Toca o barco.